Estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiverem notícia dele e compreenderam os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, glorioso Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e palavra que nos traz vida, que nos encoraja, que nos anima as almas, palavra que nos ensina a respeito da Tua vontade, a maneira como o Senhor quer que vivamos, e uma vida que de fato seja agradável a Ti. E neste momento, ó Deus, nós pedimos que pelo poder do Teu Santo Espírito, nós venhamos a ser conduzidos, ó Pai, para nos enchermos de Ti, do Senhor Jesus. Nos enchermos, ó Pai, da semelhança, do caráter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos instrua quanto ao falar, de maneira que somente seja dito aquilo que corresponde à Tua palavra. E faça dos Teus filhos ouvintes sinceros, prontos e dispostos a ouvirem Tua palavra e saírem daqui para praticar. Que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós seguimos com o capítulo 15, até o verso de número 13, que nós vimos nas últimas mensagens. Nós estávamos nos ocupando a respeito da mudança da nossa relação pelo Evangelho no tratamento com os fracos na fé. E agora chegamos a uma explicação de Paulo a respeito do seu ministério. A respeito de muito do que ele vem falando até aqui, aplicado aos seus objetivos ministeriais. Paulo, lá no capítulo 1, verso 17, vamos voltar lá no capítulo 1, vamos ler os versos 16 e os versos 17, o verso 17. Capítulo 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Até aqui o apóstolo Paulo vinha nos expondo a respeito desse Evangelho de que ele não se envergonhava. Até aqui Paulo vem falando do poderoso Evangelho de Deus, e então agora ele entra numa sessão para explicar-nos algumas coisas. E esta coisa que ele quer nos explicar é a respeito dos seus objetivos em relação a esse Evangelho. Ele expôs tudo quanto é o Evangelho, ele expôs os efeitos práticos desse Evangelho na mudança de vida das pessoas em muitas das suas relações, e agora ele fala de alguns dos objetivos do seu ministério, da continuidade da sua missão em relação a esse próprio Evangelho. De alguma maneira, um dos objetivos da carta passa a ser agora demonstrado com essa sua explicação. Paulo, em primeiro lugar, objetivava dar à igreja de Roma uma compreensão do que era o Evangelho, dar a eles um presente, como ele disse antes, dar um dom, que nada mais era do que um entendimento correto, profundo, a respeito do que é o Evangelho, a respeito das coisas que nos envolvem no Evangelho. E agora ele chega num segundo objetivo seu, em dar este conhecimento, esse entendimento à igreja de Roma.
olha, esse evangelho precisa ser levado às pessoas que ainda não ouviram sobre Jesus. Esse evangelho precisa ser pregado onde ele ainda não foi pregado. Esse evangelho que muda tudo, que muda a nossa relação com Deus, que muda a nossa relação com nós mesmos, que muda a nossa relação com o próximo, que muda a relação com os governantes, com os inimigos, que muda a nossa relação entre fracos e fortes na fé, entre maduros e imaturos. Este evangelho precisa ser pregado a quem nunca o ouviu. E então Paulo vai expor aqui uma santa ambição. Ele vai expor aqui a ambição que é colocada no lugar certo. Ele vai colocar a sua grande aspiração de pregar o evangelho em lugar onde Cristo ainda não fora pregado, ainda não for anunciado. Estas sessões são importantes, essas sessões finais da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma são importantes demais para aprendermos algumas coisas. Há muitos que normalmente ignoram, desprezam essas partes finais das cartas. Ignoram as partes iniciais, onde há as saudações, e ignoram aquilo que se pode aprender nas conclusões, nas palavras finais e de encerramento dessas cartas. Aqui, nessa sessão, Paulo fala de alvo e de ambição, aquilo que nós estaremos tratando esta noite. Nos versos de 22 a 23, ele vai falar do que envolve o seu alvo e a sua ambição, os seus planos de viagem. Ele vai falar que precisa do apoio da igreja romana para que a sua ambição seja alcançada, o seu alvo seja alcançado, os seus objetivos ministeriais sejam alcançados. E no capítulo 16, os versos de 1 a 16, ele vai falar de encomendas e de afetos. Ele vai falar de relacionamentos afetivos, de coisas importantes, afetivamente falando, dentro dessas relações na igreja. E nas suas palavras finais, de 17 a 27, ele dará avisos e fará uma doxologia. E fará uma expressão de adoração a Deus por tão glorioso evangelho que nos envolve em conhecê-lo, em coisas que são absolutamente práticas de mudanças de vida e em coisas que nos envolve no ministério, nas ações de proclamação do evangelho. Portanto, hoje nós falaremos sobre 14 a 21, alvo e ambição. E qual que é o nosso foco hoje ao falar sobre uma santa ambição revelada aqui a partir do ministério do apóstolo Paulo? Um ministério que está repleto de planos, que se mostra afetivamente com saudações e palavras finais que mostram um profundo envolvimento afetivo com o evangelho. Qual o nosso foco? O que nós podemos alcançar, objetivar em relação a esta parte do texto? A pergunta seria: quais são as principais características do ministério do apóstolo Paulo? Que lições que nós podemos aprender com o seu exemplo, daquilo que ele nos fala aqui nesse texto? E eu gostaria de falar sobre algumas dessas coisas que nós podemos aprender. Falar de centralidade de Deus no ministério, falar de clareza da missão e do alvo ministerial, falar de alegria cheia de entusiasmo no exercício do ministério e falar que tudo deve nos envolver finalmente em uma santa missão no exercício do nosso ministério. E aí você vai dizer para mim: pastor, mas ministério é coisa do senhor, dos presbíteros, não é não? Meus irmãos, todo crente se envolve no ministério. A palavra ministério significa essencialmente serviço. De maneira que todo crente, e nós já falamos sobre dons espirituais antes, e já deixamos claro para os irmãos, quando Paulo instrui a respeito do uso dos dons espirituais, que todo crente é um servo em excelência e está posto na igreja com uma finalidade clara de servir à edificação dos outros irmãos, a servirem ao corpo de Cristo, a igreja. Portanto, quando nós falamos de ministério, não falamos apenas do pastor, dos presbíteros e dos diáconos. Nós estamos falando de todos os crentes. De maneira que alguns exemplos que são dados pelo apóstolo Paulo aqui no seu ministério são também exemplo para vocês. As coisas, as lições que aprendemos no ministério de Paulo também servem a cada um de vocês.
serve aqueles que nos servem ajudando no serviço, auxiliando nos louvores, nos cânticos, na música da igreja. Servem para aqueles que assistem no trabalho das crianças, que trabalham para que tenhamos o ensino e a instrução das crianças. Servem para as mulheres que estão servindo umas às outras, em edificação através da organização do trabalho feminino. Enfim, todas as frentes de trabalho da igreja nos envolve de alguma maneira, ministerialmente falando. E estas coisas que nós aprendemos do ministério de Paulo servem a cada um de vocês no exercício do ministério que vocês têm a exercer para a edificação do corpo de Cristo. E então, qual que é a primeira das lições que nós aprendemos do ministério apostólico de Paulo? Vejam comigo algumas expressões que estão nos versos 15, 16, 18 e 19. Verso 15: por causa da graça que me foi outorgada por Deus. No verso 16 ele diz: uma vez santificada pelo Espírito Santo. 18: que Cristo fez por meu intermédio. E no verso 17: pelo poder do Espírito Santo. O que Paulo está demonstrando com expressões desse tipo? Ele está deixando claro de que o seu ministério foi marcado pela centralidade de Deus. O ministério de Paulo é sobretudo uma questão do trabalho da Trindade. É a Trindade, por intermédio de Paulo, operando as coisas que ele operou. É centrado no que Deus faz, é confiado no poder de Deus e na maneira de Deus de fazer as coisas que Paulo sempre atuou em seu ministério. O seu ministério contundentemente foi centrado em Deus. A Trindade o tempo todo é referenciada por Paulo como sendo aquilo que move o seu ministério, aquilo que está na base das suas ações. Paulo fez o que fez por intermédio de Deus. E Deus fez por intermédio de Paulo. Então, o que movia o apóstolo Paulo era, sobretudo, a centralidade da Trindade nas suas ações. Aquilo que moveu Paulo foi a Trindade. É preciso lembrar da expressão de Paulo quando ele diz que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos, mas ele trabalhou por quê? Porque a graça de Deus o fez trabalhar mais. Ele diz que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. E ele, o tempo todo no seu exercício ministerial, ele mostra o quanto nisso ele estava centrado em Deus. As suas ações eram ações onde ele se fazia um instrumento nas mãos da Trindade Santa. Seu ministério não era apenas o trabalho de Paulo. Foi centrado no Deus triuno. Era Deus trabalhando através de Paulo. Deus emitiu a vocação de Paulo. O Filho produziu os resultados. E o Espírito Santo concedeu o poder que Paulo necessitava para cumprir com o seu ministério. Tudo somado foi para a glória de Deus através da obra de Cristo e pelo poder do Espírito Santo em tudo quanto Paulo realizou e fez. E aí a grande pergunta, o grande desafio para os nossos tempos as nossas ações ministeriais são centradas em Deus? Pergunta básica que precisa ser feita se está centrada em Deus, eu posso seguramente dizer que aquilo que eu faço está de acordo com aquilo que Deus prescreveu, ou como Deus estabeleceu que deveria ser feito? Eu vou fazer aqui alguns comentários sobre a dificuldade que nós temos de fazer as coisas do jeito que Deus quer. E por isso se revela que na maioria das vezes os ministérios não são centrados em Deus, as ações ministeriais não são centradas em Deus, porque são feitas de uma maneira diferente da maneira como Deus ordenou fazer. Vocês têm visto por aí igrejas mostrando os pastores mirins, não já viram? Crianças imitando pastores, gritando, falando palavras de ordem, repetindo expressões que são corriqueiras a muitos pastores. Como se fosse uma espécie de macaquinho de imitação. Não tem aquela história de macaco vê, macaco faz?
Então criaram estas figuras de crianças que são violadas na sua posição pactual, que é de serem ensinados, instruídos, e são colocados em posição de serem pastores mirins. Há até diáconos mirins. Isso é um absurdo terrível, meus irmãos. Porque como é que você pode chamar de um ministério referente a Deus se é de uma maneira diferente da que Deus estabeleceu? Em nenhum lugar da Escritura Deus dá ofícios a crianças. Em nenhum lugar da Escritura é dado às crianças conduzir culto. O culto é exclusivamente conduzido nas Escrituras pelos oficiais de Cristo, pelos oficiais ordenados. Nem mesmo é conduzido por aqueles que não receberam a ordenação do Senhor. E é fundamental para que tenhamos um ministério que glorifique a Deus, a coisa básica que é fazer em Deus. E obviamente que para ser centrado em Deus, precisa ser do jeito que Deus ordenou. Precisa ser da maneira como Deus estabeleceu. A Escritura ensina-nos em toda ela uma coisa chamada princípio regulador do culto, que nada mais é de que as coisas no meio da igreja têm que ser feitas da maneira como a Escritura diz que tem que ser feita. Então criança não tem que conduzir reunião de oração, criança não tem que conduzir culto. Quem tem que conduzir culto, e especialmente no contexto da igreja presbiteriana, que reconhece em seu catecismo maior, pergunta 158, que é dada a condução, as leituras públicas, a condução dos cultos aos oficiais de Cristo, aqueles que foram chamados e ordenados para tal. No mundo nós seguimos as regras normais. Ninguém é juiz por vontade própria, ninguém é. Ninguém chega lá e fala, eu quero ser juiz, arruma uma mesa aí para mim, que eu vou sentar nessa mesa e a partir de agora eu vou julgar causas. Se há ordem no mundo e na sociedade, por que nós desprezamos o fato de que há ordem na casa de Deus? Há ordem na casa de Deus. Paulo deixa muito claro de que ele realizou todas as coisas da maneira como Deus colocou. Ele diz no verso 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Mas por que ele deseja estar na posição de ministro de Cristo lá na Espanha, para pregar o Evangelho a quem ainda não tinha ouvido falar do Evangelho? Volte comigo no capítulo 1 e você vai entender por que Paulo deseja, aspira, por que ele tem a santa ambição de ser ministro entre aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, o quê? Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Deus Pai o chamou. Deus Pai o chamou. O Filho, através da sua obra, deu todo o conteúdo para que o seu ministério pudesse ter os resultados que teve. E o Espírito lhes concedeu o poder para operar o seu ministério. Mas a centralidade em Deus é uma centralidade trinitária. Paulo não se chamou e em seguida o Espírito Santo lhe deu poder. O Espírito Santo não lhe chamou, porque na economia da Trindade não é o Espírito Santo que chama. Paulo teve um ministério centrado em Deus, porque ele entendeu que as coisas precisam ser feitas como Deus quer que sejam feitas. Eu tenho insistido com um conceito de cristão aqui com vocês. A maioria já deve ter até esquecido. A Cláudia normalmente é a que mais se recorda. Mas eu gostaria de recuperar com vocês por causa do último item. Vamos lá, o que é ser cristão? Crer plenamente em quem Jesus é. Confiar exclusivamente no que Jesus faz. E fazer essencialmente o que Jesus quer.
Como é que você fica sabendo como Jesus quer que você faça? Como é que nós ficamos sabendo? Há um manual para isso. Deus nos deixou um manual. Não são subjetividades aquilo que operava o ministério do apóstolo Paulo. Não eram sentimentos, intuições, subjetividades que orientavam o ministério do apóstolo Paulo, mas o próprio Deus. E ele deixa muito claro este papel, esta importância da Escritura no seu ministério, ainda lá no capítulo 1. Volte de novo comigo no capítulo 1. Ele diz que esse evangelho que ele recebeu não é qualquer evangelho que ele inventou. Veja o verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Onde? Nas Sagradas Escrituras. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos olhar para o ministério de Paulo e perceber que há uma centralidade de Deus no seu ministério. Ele não apenas fez ser um instrumento nas mãos de Deus, mas o fato é que ele fez segundo a maneira como Deus queria que ele fizesse. Não foi do seu jeito. O tempo todo foi do jeito de Deus, e foi o próprio Deus usando a instrumentalidade de Paulo. Romanos 11:36 diz que porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. É do jeito de Jesus, meus irmãos. Jesus não está sentado num trono e ele vira aí, me agradem. Sejam criativos. E aí, façam alguma coisa para que eu me divirta, para que eu me alegre com a performance de vocês. Jesus não é como um rei que fica sentado no seu trono, vendo artistas performáticos tentarem me agradar. Não, ele é um rei centralizador. Porque ele faz todas as coisas e é do jeito dele. É a maneira dele. Jesus está reinando sobre todas as coisas do seu trono e executando por meio do seu povo, por meio da igreja militante, o seu reinado messiânico. De maneira que não é apenas dele, como procedente dele, mas é por meio dele e para ele que são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Por isso que Paulo dizia que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não apenas como qualquer tipo de afirmação de enfeite ou algum tipo de clichê, mas há uma profunda realidade nas palavras de Paulo, no sentido muito claro de que ele cumpriu uma vontade do Senhor Jesus, no sentido de que todo o seu viver, toda a sua vida, todas as suas ações era para cumprir as coisas como Jesus queria. Esse é o ministério que nós devemos imitar. Esse é um fundamento ministerial que deve orientar as nossas ambições em termos do reino de Deus. Ter um ministério centrado em Deus. Uma segunda coisa, nos versos 14 e 16. Eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que o ministério de Paulo estava focado em seu chamado e na sua missão. Paulo foi o tempo todo intencional e propositivo. Vocês se lembram em Lucas 10, quando o Senhor Jesus conduziu os discípulos à cidade, quando ele enviou aqueles que são chamados de 70, que alguns estudiosos julgam ser 72, mas não importa a quantidade, mas a declaração do mestre de que eles deveriam ir, e Jesus dá uma instrução curiosa, interessante. Ele diz, a ninguém saudeis pelo caminho. E aí muitas vezes nós não entendemos o que isso quer dizer. Nós pensamos assim, teria sido Jesus mal educado aqui?
Será que Jesus está ensinando os seus discípulos a serem mal educados? Poxa, vamos cumprimentar, meu discípulo vai ser simpático e tal. O que Jesus está ensinando é foco. Em outras palavras, não vos distraís pelo caminho. Entendam que eu estou vos dando uma missão, uma tarefa, e vocês não devem se perder com as distrações do Pequeno Mundo de Bob. Vocês já assistiram o Pequeno Mundo de Bob, o desenho? O Bob, de repente ele se distrai, e aí um episódio inteiro do desenho animado se constrói a partir da sua distração. Ele vai parar em algum lugar maluco, e aí vem aquela história mais surreal, mais doidona, né? Uma terrível distração. Muitos ministérios, particularmente os que não são centrados em Deus, são um grande exercício de falta de foco. São uma grande distração. São uma grande brincadeira de Bob. É o sujeito que começa a fazer coisas na igreja e viaja na maionese. Eu já vi cada proposta de coisas dentro da igreja que você fica doido com o negócio. Lá em Fortaleza, quase mataram os irmãos velhos da igreja, o ministério de teatro da igreja, com uma encenação maluca que fizeram. No dia da igreja perseguida, eles resolveram fazer uma encenação surpresa. A igreja estava normalmente cultuando, e de repente entra um bando de encapuzados dentro da igreja, ameaçando a igreja e tudo, e que vão fazer e acontecer ali em termos de produzir o mal para a igreja. Teve que chamar SAMU para levar os irmãos que estavam lá infartando, passando mal. Isso é o tipo de coisa que é própria da distração daqueles que salvam pessoas pelo caminho, daqueles que não se atentam para as instruções de Jesus, daqueles que não olham para o ministério de Paulo e olham para frente focados no que tem que fazer. Meus irmãos, nós precisamos olhar para Paulo e entender que é muito importante no ministério não se envolver em distrações. É muito importante no ministério estar focado, atento ao chamado, à missão. Uma coisa interessante que eu achei naquele filme Tropa de Elite, vai lembrar do Juraci e do Jaime, o Tropa de Elite. Vocês lembram que é missão dada, missão cumprida. Isso é bacana. Paulo com ele era isso. Missão dada, missão cumprida. O homem estava focado no seu chamado e no seu ministério. Não havia espaço para distrações. A vocação de Paulo era para ser um ministro para os gentios. A missão e o objetivo de Paulo nesse chamado do serviço sacerdotal foi para oferecer aos gentios, ou os gentios, como um povo santo obediente a Deus. Levar o evangelho a eles, para, como nós falamos pela manhã, através deste evangelho, esta conversão dos gentios, ele afirmar a veracidade de Deus. Na obra de Paulo, o poder de transformar, ou seja, de tornar obediente, foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo santificou pessoas através do ministério, através do trabalho de Paulo. Mas o que é interessante nós observarmos no aspecto humano do seu ministério é o foco e a ousadia com que Paulo fez tudo. Ele diz que ele ousadamente fez as coisas que lhe foram dadas fazer. E nós sabemos que isso é verdade. Todo o relato das Escrituras a respeito das ações ministeriais de Paulo nos dão conta, nos dão conhecimento de uma grande ousadia, mas que foi possível por causa do seu foco. Você dificilmente será muito ousado se você não tem foco. Quando eu vejo falta de foco, uma coisa no futebol que me faz lembrar a falta de foco é os chamados jogadores de circo. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão. Quem gosta de futebol deve saber do que eu estou falando. O Beckenbauer e o Johan Cruyff é que gostam de usar essas expressões, jogadores de circo. Quais são os jogadores de circo? São aqueles que ficam saracoteando, driblando, dando chapéuzinho, balãozinho, faz um monte de coisa, mas fica sempre ali na beirada do campo, no meio do campo, nunca chega lá no gol.
E, gente, o negócio é chegar no gol. Da maravilha, como ele mesmo se dizia, né? Ele não tinha esse negócio de saracotear, de enfeitar pavão e tudo mais. O negócio dele era gol, 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 gol. E foi muito mais eficiente do que jogadores de circo, como Denilson e outros que nós tivemos por aí. Há crentes que querem atuar no ministério como jogadores de circo, que ficam ali ciscando, saracoteando, ciscando, mas não tem foco no Evangelho. Não tem foco no chamado que lhe foi dado, na missão que lhe foi dada, para poder dizer missão dada, missão cumprida. Paulo nos é exemplo nesse sentido, porque ele aprendeu do Senhor Jesus. E porque o próprio Senhor Jesus lhe era o modelo para o foco em chamado e missão. Cristo o tempo todo tinha a sua missão no foco de todas as coisas que ele fez aqui. Jesus não se distraiu. Uma das demonstrações onde deixa clara a Escritura que Cristo estava focado na sua missão é quando ele se vira para Maria, lá quando ela diz que o vinho acabou, lá aquele problema na festa, se lembram? E ele diz: mulher, que tenho eu a ver contigo? Jesus estava ali dando a deixa para dizer: eu estou focado na minha missão. Eu sei o que eu tenho para fazer. O objetivo de Paulo incluía também os leigos comuns desse serviço sacerdotal um ao outro, afirmando-os como plenamente competentes para instruir e dar conselhos uns aos outros. Ele não apenas teve muitos colaboradores, mas ele envolveu os leigos da igreja. O verso 14 diz exatamente isso. Ele diz: estou certo, meus irmãos, sim, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para aconselharem uns aos outros, para admoestardes uns aos outros. Aqui na Igreja Presbiteriana Aliança nós temos feito treinamento e aconselhamento. Alguns irmãos fizeram no ano passado o modo como as pessoas mudam. Esse ano outra turma fez. Nós teremos em maio o instrumento nas mãos do Redentor. Porque nós estamos focados no Evangelho, entendendo que cada um de vocês devem ser habilitados, capacitados, treinados para admoestardes uns aos outros. Para que a gente tenha com treinamento foco ministerial, para não ficar por aí igual jogador de circo, para não ficar aí perambulando como um pequeno mundo de Bob, mas focados no Evangelho, focados na missão, sem ficar por aí inventando distração, inventando qualquer tipo de coisa que não nos foi ordenada por Jesus. Como, por exemplo, se Jesus quisesse uma equipe de teatro, teria treinado os apóstolos para fazerem isso. Por que a igreja quer se envolver com a equipe de teatro? Para quê? Vá, deixa isso para os atores, aqueles que têm treinamentos, que estão lá no teatro trabalhando. O nosso foco é evangelho, é a admoestação uns aos outros, é a prática da mutualidade, é a proclamação, é o anúncio do evangelho. Nós não precisamos nos envolver com distrações. Versos 17 a 19, mais uma coisa que aprendemos no ministério de Paulo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O ministério de Paulo foi marcado por sua alegria cheia de entusiasmo. O homem se gastou pelo Evangelho, porque o Evangelho era a grande alegria, a grande motivação, aquilo que o entusiasmava. O que entusiasma você? O que deixa você cheio de alegria e de entusiasmo? Envolvimento com o ministério da igreja deixa você cheio dessa mesma alegria, desse mesmo entusiasmo? Paulo diz aqui que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo. A paixão, a alegria, o entusiasmo que esse homem fazia. Eu pergunto, e você? Uma coisa que tem me preocupado em nossa igreja, é o fato de que nós nunca conseguimos reunir todo mundo aqui nesse auditório.
Isso me preocupa. Isso eu acredito que fala muito sobre o entusiasmo que ainda nos falta. Isso fala muito sobre as nossas prioridades e aquilo que nos alegra. Eu gostaria de ver uma igreja inteira, toda ela, toda entusiasmada pelo Senhor, para que, pelo menos algumas vezes, nós possamos estar todos reunidos nesse auditório. Talvez assim a gente estará um pouquinho mais parecidos com o apóstolo Paulo e com o seu exercício ministerial. Veja o que ele diz em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse homem estava absurdamente envolvido e entusiasmado com o Evangelho. Por quê? Porque o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Por que Paulo encontrou tanta motivação para o Evangelho? Porque ele não apenas não estava distraído, ele não estava sem foco, mas aquilo que poderia distrair o mundo estava crucificado para ele. Paulo jamais deixaria de vir aqui para o culto porque a cama está gostosa, porque a televisão tem alguma coisa interessante, porque eu quero assistir, ver ou ir a alguma coisa. Paulo jamais deixaria de se envolver com Deus, com as coisas do Evangelho, por qualquer coisa desse mundo. Por quê? Porque ele estava crucificado para o mundo e o mundo estava crucificado para ele. 1 Coríntios 1,31: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A grande alegria de Paulo era estar envolvido naquilo que Cristo estava fazendo. E eu pergunto a você: você está alegre, entusiasmado por estar envolvido com o que Jesus está fazendo? Lá em Apocalipse 21, 5 e 6, Cristo diz que eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. Qual tem sido a sua participação, o seu envolvimento com isso que Jesus está fazendo? Você tem se envolvido com a grande obra que Jesus está realizando? Ou o mundo tem te impedido de alguma maneira? Gloriar-se em Cristo Jesus não significa ser arrogante ou pretensioso, mas regozijar-se, alegrar-se com entusiasmo naquilo que Cristo realizou por meio do uso que ele fez no apóstolo Paulo. O ministério de Paulo foi operado por palavras e obras, como ele diz, porque eu tenho dito e feito, pelo poder de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. O ministério de Paulo era poderoso, porque o Evangelho, ou seja, a palavra, sempre foi central e confirmou a demonstração, através de sinais, de maravilhas, o poder do Espírito Santo. Ele estava absurdamente envolvido com Jesus, envolvido com Deus. E isso lhe trouxe alegria, regozijo. Poder gloriar-se em Cristo Jesus, alegrar-se no que Jesus fez com que Paulo experimentasse uma grande alegria, um grande regozijo. O segredo da sua alegria desinibida, meus irmãos, estava em seu motivo claro e foco na realização de Cristo, não no seu. Aquilo que fez esse homem feliz não foi o fato daquilo que tem feito muitas pessoas felizes na igreja. Há muita performance, há muita coisa que aponta para a própria pessoa e não aponta para o Senhor Jesus. Nós precisamos nos alegrar com o que Jesus faz. É Ele que precisa ser visto, é Ele que precisa aparecer. Eu conversava com um irmão aqui da igreja esses dias, e uma frase que eu ouvi dele me preocupou muito, a respeito do muito cuidado que nós devemos ter. Ele diz: eu conseguia ver muito conhecimento, mas eu não conseguia ver Cristo. Nós precisamos trabalhar duro no Espírito, na Escritura, em nosso Senhor Jesus, para que Jesus seja visto e não nós. Foi isso que João Batista entendeu, foi isso que ele orou, quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que nos trará esta alegria entusiasmada.
1 Tessalonicenses 2,19 diz o seguinte: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda, não sois vós? Onde está a tua alegria? Onde está o teu entusiasmo? Para o que você é cheio de entusiasmo? Para o Evangelho? Para as coisas de Deus? E finalmente, Paulo nos ensina ainda nos versos 21, algo para o qual todas estas coisas, todos esses modelos e exemplos nos conduzirão. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde veram aqueles que não tiveram notícia dele, e compreenderam os que nada tinham ouvido a seu respeito. A centralidade de Deus. O fato de que Paulo colocou tudo no lugar certo, tudo orientado por Deus. O fato de que Paulo se conduziu, focado na sua missão, no seu chamado, em grande alegria e entusiasmo, permitiram que o apóstolo desenvolvesse uma santa missão. O seu ministério foi dirigido por uma santa missão. O que é uma santa missão? É algo que você realmente quer fazer, porque Deus quer que você faça. Quando você quer fazer alguma coisa que Deus não quer que você faça, por mais que você diga que está fazendo para Deus, isso não é santo. As irmãs, as mulheres, o seu último estudo agora foi sobre você entender que Deus não quer que você faça as coisas na igreja em prejuízo e em detrimento das coisas em casa. A mulher que abandona o marido, a mulher que abandona os filhos para trabalhar na igreja, ela jura que isso é uma santa missão. Mas 1 Coríntios 7 diz que não é. 1 Coríntios 7 diz que se você é casada, o seu chamado é agradar o seu marido. Então, se você negligencia o trabalho de casa, do marido, dos filhos, por causa da igreja, isso não é uma santa missão. Se você não tem vida piedosa em casa, ao ponto de fazer culto doméstico com os seus filhos, ao poder exercer a paternidade piedosa, e conduzir seus filhos no Evangelho em casa, querer ser professor de escola dominical, é uma santa missão? Não é uma santa missão. É preciso entender que você precisa fazer o que Deus quer que você faça. E aqueles que ensinam, pregam, lideram na igreja, Deus espera que, em primeiro lugar, sejam maridos piedosos e pais piedosos. Mas a igreja não tem entendido isso. Eu tenho visto pastoras, em lugar nenhum da Bíblia existe essa figura, mas existe uma na era da família, agora já não é mais, que separou-se do marido que disse que tinha muita vida para viver, e desenvolve o seu ministério com casais. Ela mesma que orientou filhas a se separarem. Há uma loucura diabólica e terrível lá fora. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, de que uma santa missão envolve-nos em fazer, não o que nós queremos, mas o que Deus quer que você faça. A ambição de Paulo era santa porque, foi claramente a vontade de Deus que o Evangelho seria pregado onde Cristo não for anunciado. 2, era um motivo claramente puro e cheio de paixão, de alguém que havia sido comissionado por Deus para a pregação do Evangelho. Esta santa missão alimentada por Paulo era uma ousadia imparável, era um trabalho duro, implacável, e era um grande empreendimento, um pioneirismo para o Evangelho. Uma santa ambição. É isso que esse ministério do apóstolo Paulo nos expõe, que a santa ambição de Paulo
Paulo, pelo seu envolvimento com o poder do Espírito, era inflamado pelas faíscas próprias da paixão que ele tinha pelo Evangelho. Entre suas experiências subjetivas da obra de Cristo e da confirmação objetiva das Escrituras, Paulo não levava apenas a sua experiência do Evangelho, as coisas que ele havia feito, mas a autorização, a confirmação da Escritura estão na base da santificação, da santidade dos seus objetivos, das coisas que ele queria fazer. Oswald Sanders, ele diz o seguinte: com o objetivo de colocar mais vida do que tirar. Ele diz o seguinte: a verdadeira grandeza, a verdadeira liderança é encontrada em dar-se a serviço dos outros, não em persuadir ou induzir os outros a atendê-lo. O verdadeiro serviço nunca é sem custo. Muitas vezes ele vem com um batismo doloroso do sofrimento. Mas o verdadeiro líder espiritual está focado no serviço que ele e ela pode dar a Deus e a outras pessoas, e não sobre os resíduos e as regalias de altos cargos ou títulos santos. Hoje nós vivemos a época dos falsos apóstolos, né? É apóstolo, e já não pararam em apóstolo, porque nós temos já patriarca, já temos pai apóstolo. O Edir Macedo agora tem um outro título, parece que é sacerdote supremo, eu não sei o que é supremo, eu não me recordo aqui agora, mas eles não têm limites em ouvir as sugestões de Satanás e quererem satisfazer-se em seus ministérios de títulos, cargos e honrarias indevidas que Deus não nos concedeu. O verdadeiro servo, aquele que olha para Jesus e vê o seu modelo de serviço, ele serve as pessoas e não se serve delas. E Oswald Sanders conclui: o verdadeiro líder espiritual está envolvido infinitamente mais com o serviço que ele pode render a Deus e a seus semelhantes do que com os benefícios e prazeres que ele pode extrair da vida. Ele pretende colocar mais na vida do que ele retira para fora dela. É isso que finalmente nós vemos no modelo ministerial de Paulo. Eu gostaria que você aplicasse essas coisas na sua vida, para o bem da nossa igreja, para o bem da igreja invisível, para o bem do Evangelho na nossa comunidade. Em primeiro lugar, lembre-se, persiga a centralidade de Deus na vida do ministério. Você não é o centro. O poder e a glória pertencem a Deus. Demita-se hoje do centro e deliberadamente dependa de Deus como centro de sua vida e de seu ministério. Mantenha o Evangelho central em como você serve as pessoas de uma forma integral no poder do Espírito Santo. Esteja consciente de manter Jesus no centro em tudo que você faz. Haja no poder do Espírito e peça ajuda sobrenatural de Deus para que você possa proceder dessa forma. E finalmente cultive e persiga uma santa missão. O que é a santa missão? Não se esqueça, se não tiver uma ainda, peça a Deus para acender o seu coração com a força do Espírito, para que você deseje fazer as coisas que Deus quer que você faça, não as coisas que você quer fazer. O que pode ser nossa santa missão no caminho da cruz? Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, e que Deus nos dê sabedoria e discernimento para fazer essencialmente o que Jesus quer, não o que nós queremos. Que nós não possamos buscar ofícios que não existem, diácono mirim, coisas desse tipo que o mundo tem inventado. Que nós possamos perseguir, almejar, aspirar os dons, as vocações, aquelas como Deus as ordenou, como Deus as instituiu. Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos supra com poder e graça, para que possamos fazer aquilo que lhe traga glória ao seu nome,
aquilo que traga esperança ao seu povo, aquilo que nos sustente como uma comunidade da fé, obediente e fiel, que não se distrai no meio do caminho, que está focada no Evangelho e na missão, que faz o que nós estamos aqui para fazer. Vamos orar.